estamos ao vivo, prepara, manda para 3 pessoas, a live não vai ficar salva, aquela live pós BJJ, né, pós jiu-jitsu, e vamos para cima, terça-feira, voltando aos ritmos de treino, e fazendo a preparação que amanhã eu tô indo para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tem uma palestra na jornada de segurança que acontece no 3º Batalhão de Aviação do Exército Brasileiro. Amanhã eu vou falar sobre tomada de decisão sobre estresse e a influência do treinamento. Isso no contexto da aviação operacional, da aviação militar, né? A pessoa me pergunta assim, pô, Sprindio, qual é a ideia? Por que você está indo num batalhão de aviação do Exército ministrar uma palestra? Bom, eu recebi um convite e fiquei muito grato, muito satisfeito com esse convite. Fiquei muito feliz, porque grande parte da minha vida profissional foi construída dentro do Exército Brasileiro. Então toda vez que eu recebo um convite para ir a uma unidade militar, uma organização militar, eu fico feliz demais em poder ir lá e palestrar. Fala, Stuff, tamo junto, meu irmão. Então, seja um convite da Polícia Militar, da Polícia Civil, enfim, mas principalmente do Exército Brasileiro, que eu tenho um carinho muito grande. Eu tô indo amanhã para Campo Grande, mas a minha palestra acontece na quinta-feira. E é uma palestra voltada para tomada de decisão sobre estresse. Ela está no contexto da aviação, mas a tomada de decisão é algo que precede a ação propriamente dita. Então, antes de você executar uma resposta, você executa uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela acontece de 2 maneiras. De maneira inconsciente ou de maneira consciente. Na maneira inconsciente, não é você que decide o que vai acontecer. A decisão, ela vai acontecer no nível subconsciente. O teu cérebro interpreta a demanda do ambiente, então ele vai lá e faz. Vamos dar um exemplo, eu estou dirigindo agora, voltando ao treino de jiu-jitsu, e eu estou numa velocidade bem controlada, mas se eu tivesse uma velocidade muito rápida, e o carro da frente estivesse muito próximo, e ele freasse de um momento para o outro, né, sem eu saber, sem ter uma previsibilidade, o meu cérebro acionaria o freio do carro. Mas eu não pensaria em freio. O meu cérebro executa essa ação sem que eu tome consciência disso. Eu só vou entender que o meu cérebro ativou a ação de pisar no freio depois que o meu pé já estiver no freio. Então esse é um exemplo prático de uma tomada de decisão no nível subconsciente que acontece no nosso dia a dia. E aí, mais uma aula, mas estamos juntos. E aí, a gente transfere isso, né? Eu tô botando isso aqui de uma maneira bem prática, porque é a realidade de todos. Isso só acontece por conta do meu treinador, né? Não só pela autoescola, mas também pela vivência com relação ao tempo a qual eu dirijo. Então, entenda, essa fala Nakata, olha aí, estamos com licenciados na área, Belém do Pará na área, boa Nakata. Então, quando eu piso no freio, blum, o meu cérebro nem sabe que eu pisei. Diferente da sinaleira, eu parei na sinaleira agora, se eu estivesse dirigindo, e aí eu percebo que a sinaleira vai fechar ou fechou, eu antecipo a ação, baseada na minha tomada de decisão, e eu piso no freio. Ela é feita de forma deliberada, ela é feita de forma consciente, ela é ativa. Não, eu quero pisar no freio, e aí eu vou lá, piso no freio, diminuo a velocidade e paro o carro. Então são 2 exemplos práticos de como funciona a nossa tomada de decisão. Agora, quando a gente usa isso para um combate, para uma defesa, uma situação de sobrevivência, eu preciso entender que o meu cérebro, ele sempre que ele entrar em algo com imprevisibilidade, que tenha compressão de tempo, que não tenha controle de resultado, que tenha pouca distância, ele vai interagir de uma maneira diferente. Ele vai liberar uma descarga de hormônios e vai fazer com que a minha resposta perceptiva, a minha percepção, a minha resposta cognitiva, a maneira como o meu cérebro trabalha e a maneira como o meu corpo responde vai mudar. Então é importante eu entender isso, porque num confronto armado, ele vai ativar áreas do cérebro que muitas vezes no treinamento você não consegue trabalhar de maneira isolada, porque o treinamento não vai te proporcionar esse tipo de contexto, que é o contexto de sobrevivência. Então quando a gente vai pro tatame, né, acabei de ser um treino de no-gi, né? O no-gi é o Senkimono, é o jeito que eu mais gosto de treinar, Senkimono. A pegada ela é mais parecida, os controles de articulação, o controle corporal é muito mais parecido que um confronto de rua. Então eu não tenho ali a lapela, a manga, a gola, para poder controlar meu adversário. Então eu tenho menos recursos. Isso deixa o confronto mais rápido, porque eu tenho menos controle, mas também se torna um pouco mais técnico. O que acontece? Eu estava no tatame agora,
A maneira como eu desempenho num treinamento é muito diferente da forma como eu desempenho numa competição. Porque a competição, ela aumenta o meu nível de ansiedade. Esperandil, te coloca no sistema de sobrevivência? Não, ela ativa o sistema de sobrevivência, mas ela não gera essa intensidade como se eu estivesse lutando pela minha vida. É um campeonato, é algo controlado. Por que eu preciso saber disso? Porque a competição me bota muito próximo do combate real, mas nunca vai ser um combate real. Fala, Wagner, tamo junto, meu irmão. Abração, meu camarada. Então, a competição, ela gera algo parecido. O treinamento que a gente fez agora, ele me coloca num nível de ansiedade um pouquinho maior, no nível de tensão, porque, cara, ninguém quer perder. Ainda mais nesse horário que o pessoal é muito mais competitivo. E isso é muito bom. É uma das escolhas, é um dos pontos que me leva a treinar nesse horário. Mas, levando isso para a aviação operacional, que é onde eu trabalho há mais de 10 anos. Então, eu sou formado na Unidade de Operações Aéreas em 2009 e fui para a unidade já em 2015, então basicamente 10 anos. A aviação é um dos pontos da atividade humana que mais gera exemplos e semelhança, analogias, quando a gente faz um estudo de comportamento humano voltado para um confronto armado. Então, a tomada de decisão, ela sempre usa bons exemplos, como a aviação, como a medicina, alguns esportes de caráter, de alta performance. Por que eu tô falando tudo isso, moçada? Porque daqui 2 dias eu vou estar dando uma palestra lá pro pessoal do 3º Batalhão de Aviação do Exército. Essa palestra, ela vai falar sobre tomada de decisão sobre estresse, e a gente está falando sobre o trabalho dos pilotos militares numa atividade de resgate, numa operação militar e por aí vai. E esse é um mundo que eu vivo no plantão policial, porque eu trabalho na unidade de operações aéreas. A nossa unidade faz resgate em altura, resgate na água, atendimento pré-hospitalar e também operações policiais. Então você vê na prática o que é o condicionamento de um piloto e o quanto ele está apurado para executar respostas automáticas diante de uma demanda. Por exemplo, pode ocorrer uma emergência no painel e o piloto precisa realizar um pouso de emergência. Então, quando você está lá em cima, não tem acostamento. Quando você está num helicóptero, principalmente na atividade policial ou militar, você está voando numa distância baixa, com alta velocidade, e o teu tempo de reação, ele precisa ser otimizado. Então existe, por exemplo, dentro da aviação militar, e aí a gente está falando na parte de caças, não mais de helicóptero, o tempo de reação dos pilotos, ele baixou muito tempo. Fala, Israel, tava na área, né? Passou por aqui. Tamo junto, meu irmão. O tempo de resposta do piloto baixou muito, ao ponto dele sair de 10 minutos antes da Segunda Guerra Mundial por um tempo de 30 segundos hoje, de 30 a 90 segundos. Então, fala, Sofiati, aí ó, mais um licenciado de Belém, ó, tamo junto, meu irmão. Sofiati na área. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando o seguinte: o treinamento mudou, os recursos tecnológicos mudaram, a maneira de combater mudou. Quando a gente fala da aviação, eu posso agora, nesse momento, transferir tudo isso aí para um combate urbano. O tipo de combate mudou, a tecnologia mudou e o treinamento, em regra, continua o mesmo. A gente continua pecando no treinamento. A gente continua criando, fala Marcão, como é que você tá, meu irmão? Continua criando negacionismo científico, que é isso? A gente nega a ciência. Eu vou dar um exemplo. A Red Dot é um ponto fundamental para o combate moderno. A Red Dot, ela alinha a tua percepção visual numa resposta de combate ao que tem de mais moderno no sistema de visada. Isso significa que você não consegue enxergar a massa de mira, mas um ponto vermelho sobreposto ao seu alvo por conta de uma Red Dot, sim. E aí alguém resolve fazer o quê? Não, a Red Dot não é boa. Cara, a Red Dot, ela é fantástica. Ela é o estado da arte no que a gente chama de sistema visual aplicado ao combate. E aí vem meia dúzia de caras para falar que a Red Dot é ruim. Meia dúzia de caras que não sabem usar, meia dúzia de caras que tem uma Red Dot barata, vagabunda, que não serve para nada, meia dúzia de caras que não sabem tirar o melhor proveito do equipamento. E aí isso é só um exemplo. Porque se eu levar vocês pro CQB, por exemplo, do combate em recinto fechado, qualquer instrutor que dê aula de CQB sem considerar comportamento humano está levando o seu aluno para a morte. Está conduzindo o seu operador para dentro de uma sala para morrer. Qualquer instrutor que ignore
comportamento humano e resposta de sobrevivência a técnica moderna de combate, já era. Sofiati, vários clientes aqui em Belém instalando a Red Dot. Muito bom, Sofiati. O bom é que eles podem aí contigo aprender a usar uma Red Dot, né, meu amigo? Não só instalar, mas aprender a usar contigo. Então, o que eu falo pra vocês é que existe uma escalada na aviação onde você muda o tempo de reação de minutos para segundos. Porque você muda a tecnologia empregada, a maneira como se combate, a maneira como se treina. Quando a gente fala sobre um confronto armado de operador ou de um civil, do cidadão comum, a gente tem uma mudança de tecnologia, uma mudança na forma como se combate, mas você não tem uma mudança no treinamento. E isso gera um resultado ruim. Quando alguém fala, pô, mas tem muito policial morrendo na rua, e vai continuar morrendo. Infelizmente, eu como policial, a minha família é de policiais, né, da minha esposa, da Liz, a Liz é policial, vai continuar morrendo policiais, porque o treinamento é defasado. E o treinamento é defasado por conta do quê? Das técnicas também, mas principalmente por falta de uma metodologia adequada. Fala, Junqueira, olha aí. Metodologia adequada significa estratégia de treinamento, estratégia de resultados. A maneira como você comunica, a maneira como você mede, a forma como o teu aluno se comporta na linha, a maneira como você cria recursos. É inegável. A maior parte dos instrutores, 99,5% deles, simplesmente coloca o aluno para tirar para frente. Acabou. Ponto. É isso. É isso. Bota o aluno para tirar para frente. A melhor experiência da linha é atirar para frente. Você perguntou como é que foi o curso? Ah, atirei para caralho. Tá, e o curso foi bom? Não, eu atirei bastante. É isso. O feedback do aluno é esse. E aí você pergunta para mim, Esperandio, como é que você sabe? Cara, é simples. É só perguntar para os alunos que vêm para minha linha. Eu pergunto para eles, cara, e aí, tá curtindo? Ele, caralho, mesmo, nunca treinei assim. Pronto, é o melhor feedback que eu recebo. O cara fala, nunca treinei assim, nunca fiz nada parecido. Então, entenda o seguinte, a tomada de decisão no confronto, ela gera para você um resultado. Existe uma previsibilidade na tua conduta, desde que, né, eu sei o que vai acontecer na tua conduta, desde que seja treinado dentro de uma estratégia. Um piloto de caça, um piloto de helicóptero, eles precisam, dentro da aviação de combate, criar protocolos e automatizar processos baseados no quê? No reconhecimento de padrões. Eles olham para o painel e vejam, e veem, pô, peraí, velocidade, altura, pressão, por aí vai. Eles fazem isso de maneira que a cada ano eles melhoram o seu nível de performance e, importante, a maneira de treinar. Existe um aperfeiçoamento na forma de treinar. Os caras atiram pra frente e acham que são bons. Exatamente, Matheus. Os caras atiram pra... Aí a gente vê, né, o instrutor, a gente chama de instrutor medíocre. Ele bota o aluno de frente pro alvo e fala, atira aí, atira aí, atira aí. Não, cara, não é atira aí. Existe toda uma conduta, existe toda uma estratégia, existe todo um método pra fazer isso, né? O Matheus é nosso aluno na comunidade Esperandio Academy, é militar do Exército Brasileiro. Eu falo direto isso pros meus alunos na Academy, eu falo isso pros alunos que formaram instrutores junto ao Firearms. Cara, existe uma estratégia, existe um jogo por dentro do jogo. Se você quer ignorar isso, você pode ignorar isso. Só entenda que você vai continuar treinando errado e ensinando errado. E qual é a consequência disso? Você vai morrer. Buenas tardes, Castro. Como estás? Olha aí. As pessoas continuam morrendo em confrontos ou em situações de defesa. Não é porque o que elas treinam, elas não conseguem fazer na rua. Elas não conseguem fazer na rua aquilo que elas treinam porque elas treinam da forma errada. E isso é uma máxima no nível mundial. A gente não está falando apenas de Brasil. Não, é apenas no Brasil, não. É no mundo. Então, se não mudar essa perspectiva, as cifras de pessoas que morrem com confrontos armados continuam sendo a mesma. Agora, o que eu posso dizer para vocês? Estratégia de treinamento reflete resultado. E resultado significa voltar para casa ao final do dia. Quando a gente fala assim, quanto mais homens preparados no mundo, melhor, a gente está falando sobre pessoas que têm o preparo adequado para enfrentar uma demanda. Que demanda é essa? Depende. Pode ser um assalto, pode ser uma troca de tiro rodado do veículo, pode ser uma situação de home defense, pode ser uma situação de CQB no nível de operador. Depende. O importante é, quanto mais você treina da forma correta, mais você apura as suas capacidades. Eu falo para meus alunos o seguinte, os caras se tornam Wolf Hunters. Eu falei, cara, vem pro CQB. Por que o cara vem pro CQB? Mas eu não sou policial. Não é pelo fato de ser policial, é o fato de você estar treinando a sua capacidade de combater em ângulos. Trabalhar consciência corporal e consciência situacional num confronto a curta distância. As ferramentas que você desenvolve dentro de uma casa combatendo são as mesmas ferramentas que você vai desenvolver ao redor do veículo, na rua, na entrada da sua casa.
Fala, Alexandre. Então, isso é tão importante que esse ano, no ETC Experience, na quarta-feira a gente vai começar a liberar as inscrições aqui, beleza? Eu vou lançar lá no grupo da Irmandade. Então a galera que já tá na Irmandade, a galera que já tá na comunidade, lá no grupo, já manda pra cima, já vai lá, já chama a equipe e faça a sua inscrição. São apenas 100 vagas. Ah, você tá falando, é muita vaga. Não, não é, pra ETC não é. Já tem um monte de gente fazendo inscrição. E esse ano, a temática do ETC Experience, que acontece em São Paulo, no mês de setembro, inclusive é na sexta-feira e sábado e domingo ao CQB, a temática é ciência e inovação. Eu vou trazer recursos que não existem no Brasil para apresentar aos meus alunos. Eu quero que eles tenham experiências diferentes, com recursos de treinamento diferentes. Então vai ter realidade virtual, vai ter realidade expandida. Cara, vão ser vários pontos, vários mecanismos de instrução, de treinamento, para que eles passem por aquilo e vejam assim, cara, isso aqui é diferenciado. E é todo o material, por exemplo, que eu estou trazendo agora. Lá dos Estados Unidos, dos Estados Unidos daqui 2 semanas. Ó, hoje tem treino lá na Guarda Municipal. Se quiser dar uma passada lá, pô, Rafael, até agradeço o convite, cara. Eu tô me preparando porque eu tô viajando amanhã para dar uma palestra lá no batalhão de aviação do Exército, cara. Obrigado, irmão. Bom treino para vocês, viu? O stand de vocês lá é top, viu, cara? Muito bom. Olha aí, tá chegando, Rosana. Tá chegando o teu kit, é verdade. Foi enviado já. Rondônia demora mais, viu? Ó, fiz um primeiro socorro, aplicou os primeiros socorros e foi elogiado pela enfermeira. Pô, Israel, parabéns, cara, você tá sempre na estrada aí. Parabéns, meu irmão, salvando vidas. Excelente, meu camarada. Atitude Wolf Hunter. Frank, mestre, quando vai vir em Santa Catarina passar instruções de formação aos instrutores? Possibilidade de CAC é tirar porte. Cara, olha só, em Santa Catarina, eu não faço turma em Santa Catarina, beleza? A gente tá sem disponibilidade de agenda. Você vai ter que ir. Por que você não vai a Curitiba treinar, cara? Você vai ver que vai ampliar o teu horizonte ainda a Curitiba. Vai ser muito legal, vai ser lá no Targo. A gente tá com uma turma em dezembro. Inclusive a galera já tá fazendo as inscrições, tá? Cara, o cara pergunta pra mim do porte de armas. Eu sou a favor de que todo cidadão de bem tenha o direito de portar armas. E eu falo isso porque eu porto uma arma. Eu não sou um monte de cara aí, que é medíocre. Ah não, eu defendo o porte. Claro, o cara defende porque ele não tem. Eu quero ver quantos caras que tem e defendem. Porque eu sempre defendi o porte de arma pro cidadão de bem, porque eu venho de uma família onde o meu pai tinha um porte de arma. Então sim, beleza? É importante, é um direito do cidadão, e se ele quer usar ou não, é uma escolha dele, tá? É uma boa pergunta essa aí. Quando você quer crescer, tem que ir buscar conhecimento, principalmente ser diferente de todos. O Alexandre falou tudo, né? A galera, toda vez que você pensa em expandir, sai da onde você tá. Você tem que entrar em movimento é sair da tua cidade, sair do teu estado. O que eu conquistei, eu fui fazer o COT do Rio de Janeiro, lá da Cora do Rio. Cara, eu fui 0-1 de curso. Velho, eu fui pro Rio de Janeiro, eu não conhecia ninguém, eu não conhecia nada. Pô, gastei muita grana, estive lá e valeu a pena cada centavo, cada tempo que eu me dediquei. Eu fui pro Grupo Tigre no Paraná. Porra, eu fui fazer curso no Peru com os caras do FBI. Eu fui pra escola da Sig Sauer nos Estados Unidos. Eu fui treinar em Brasília. Cara, eu fui treinar em vários locais que possibilitaram eu trazer qualificações. Tive que sair da zona de conforto. Era muito mais fácil fazer isso no meu estado. Mas eu fiz o que ninguém do meu estado fez. Agora que os caras começaram a abrir a porta e sair. Mas isso trouxe pra mim, porra, um background absurdo pra eu poder construir e crescer. Ó, o Marco falou, agora eu defendo o porte, depois de muito treino. Saber usar é mais importante que ter. Isso aí, Junqueira. Junqueira Wolf Hunter, vai sair Wolf Hunter agora, né? Não, assim, saiu agora. Então assim, o que acontece? Você tem que sair, você tem que expandir, né? A galera pergunta, você vai levar o teu curso de instrutor para outro lugar? Não, cara, vai ser só em São Paulo. Eu quero que você saia do teu estado e vá treinar em São Paulo. Se você tiver a oportunidade de treinar, treine em outro estado. Primeiro que a gente só vai para lugar bom. Lugar que oferece uma estrutura para o meu aluno, uma estrutura padrão. Ponto 1. Ponto 2. Quando você sai do teu estado, cara, a tua sinapse elas fazem igual, pum, porque você entra em outro ambiente, com outras pessoas, frequenta outros estantes, você volta com uma percepção muito mais apurada. É algo que eu sempre recomendo aos instrutores licenciados e aos meus alunos. Saia do seu estado. Você só vai entender isso quando você sair do estado. Enquanto você continuar ali embaixo da asa da tua esposa, ou da tua mãe, ou da tua namorada, esquece, arrasta ela, leva junto, leva tua esposa junto, vai passear e vai
vai ver como funciona em outro local o treinamento, o aspecto cultural, a maneira como as pessoas... você vai ver que nas linhas da ITC se reúne gente do Brasil inteiro. Tá? Eu defendo só depois de treinar, meu professor, isso, que a gente tem a noção e precisa entrar na Academy primeiro. Olha, a Rosana falou tudo, a preparação, ela é um estado fundamental para qualquer coisa que você se dispõe a fazer. Pô, a gente vai treinar jiu-jitsu. Pô, o faixa branca pode treinar? Pode, mas ele tem que tomar cuidado do mundo, que o faixa branca ele pode se machucar. Pô, o cara vai dirigir um carro, ele faz autoescola, mas normalmente ele já treina em casa, com o pai, enfim. Pô, ele quer ter uma arma. Cara, você tem que se dispor a treinar, a dominar. A maior parte da galera, eu sou totalmente a favor do porte. Mas o que eu percebo? A maior parte da galera que tem arma, treina mal e treina pouco. Eu não sei o que é pior, treinar pouco ou treinar mal. Ou os dois, né? É um binômio. Olha o time do Cefron aí. Fala, galera do Cefron, os brabos do helicóptero. Nível altíssimo. Palavra de quem já saiu da bolha. É verdade, o Nakata já saiu, já foi viajar. Sofiati viajou. Pare de fazer piquenique no quintal. A gente percebe que quando você sai da bolha, você expande o teu nível de percepção, você expande a tua capacidade cognitiva, as tuas sinapses entram em ação. Então é importante se colocar em movimento. Mas existe algo que ninguém te fala. Depois que você sai da tua própria caverna, é o mito da caverna de Platão, você não quer voltar para ela, você quer continuar o tempo inteiro tendo essa experiência de estar viajando, de estar conhecendo novas pessoas, de estar conhecendo novos lugares. E isso é bom, mas você tem que fazer. E quando você continuar só no teu stand, com as mesmas pessoas, com as mesmas piadas, com o mesmo pessoal sem graça, vai ser isso. Vai ser isso. Eu posso dizer que eu só me tornei quem eu sou hoje porque eu tirei a cabeça do institucional, né, da Cadepol, e eu fui viajar, eu fui buscar outros conhecimentos, eu fui interagir com novas pessoas, eu fui fazer coisas que me desafiavam. Porra, daqui 2 dias eu vou estar dando uma palestra pro Batalhão de Aviação do Exército. Cara, não é fácil. Eu tenho que preparar uma instrução, eu vou estar lá com um auditório cheio, eu vou ter caras extremamente experientes, principalmente no quesito de aviação, com até muito mais experiência que a minha, tem 10 anos de experiência, os caras têm muito mais do que eu, mas eu vou lá falar sobre algo que eu sei muito, que é a tomada de decisão, que é comportamento humano, que é a aplicação do treinamento e resultados. E isso é um desafio para mim, sempre vai ser um desafio para mim, falar para novos públicos, mas eu sei o quanto é importante fazer isso, porque eu volto melhor do que eu fui. A experiência de estar em outro lugar com outras pessoas faz com que eu me torne melhor do que eu sou agora. Então eu sei que o Esperandil que chegar na sexta-feira aqui para conversar com vocês na live, sexta-feira eu já estou de volta, ele vai ter muito mais experiência do que o Esperandil que está falando com vocês agora. E isso só existe, cheguei na minha rua aqui, eu já vou terminar, porque eu estou disposto a correr riscos, eu estou disposto a fazer diferente, beleza? Vamos lá. Como funciona, né? Você tem que equipamento certinho para participar da sua linha? Peço desculpas pela minha ignorância, sou novo em fazer a pergunta, mas não. Frank, você vai mandar um direct para mim, eu vou pedir para minha equipe entrar em contato contigo e tirar todas as suas dúvidas, tudo bem? Você precisa ter a sua arma própria, você precisa ter o seu coldre, é interessante que você tenha o seu próprio equipamento para que você possa treinar com o seu equipamento, tudo bem? Você tem que dominar regras de segurança básicas, você tem que ser bom no manuseio básico, tudo bem? Você não precisa ser um atleta, você não precisa ser um mega operador, não, pelo contrário, você tem que dominar regras de segurança e manuseio básico para estar na minha linha, tá? Frank, eu vou pedir para você, manda uma mensagem que a gente vai te responder, tudo bem? Ó, mestre, passei no curso da Brigada Militar, após o curso de formação quero participar dos seus cursos. Cara, vai ser uma satisfação, parabéns pela aprovação na Brigada Militar. Eu já dei palestras, algumas palestras já ali na Brigada, e muitos instrutores e operadores vêm treinar comigo, muitos policiais da Brigada Militar lá do Rio Grande do Sul vêm treinar comigo. A gente se encontra na linha, meu irmão. Ó, já falou, encontrar leões e estar na Irmandade, é isso aí, é isso que vai acontecer na TC Experience. E aí é restrito só para Wolf Hunters e para quem está na Academy. Sempre é bom ter diferentes pontos de vista. No solo conhecimentos teremos, sempre é bom conhecer outras doutrinas de trabalho. Expando. Aí, Oscar, eu vou te falar uma coisa. É legal isso que você falou. Só que você vai chegar num momento que você vai definir uma única doutrina para você. Você vai conhecer 2 ou 3 e depois você vai definir uma doutrina que fala assim, isso aqui faz sentido para mim. Porque senão você começa a perder tempo e perder dinheiro em algo que é ineficaz. Então você vai, Oscar, você vai conhecer 1 ou 2 doutrinas, 3 no máximo, e aí você vai definir uma e vai falar, essa aqui que eu quero. Porque senão você começa a perder tempo, perder recurso, perder dinheiro com besteira, inventando coisa que nunca vai acontecer.
Você entende? Então, o que eu falo para meus alunos? Cara, o caminho é por aqui, agora é só se aperfeiçoar. Quando você encontra uma doutrina que é baseada em ciência, inovação, que é baseado em inteligência, que é baseada em estatística de confrontos armados, que é uma doutrina que cada vez se torna mais dominante no Brasil, você percebe que você não precisa mais ir para lugar nenhum. O que você faz é mudar as experiências, que é o quê? Você vem treinar com a gente em locais diferentes. Você vem fazer novos módulos. Você vem se tornar um instrutor. Aí você começa a mudar o nível. Você sai do nível aluno e começa a conectar o nível de instrutor. Aí é outro jogo. A gente acabou de ter um curso de formação de instrutores, agora vai ter outro em novembro, 17 a 21 de novembro, lá em São Paulo. Então, o que a galera acha? Não, eu vou treinar com todo mundo. Não, não é treinar com todo mundo. Você passou uma, duas, três linhas diferentes, agora você escolhe. Bum, chegou na ITC. Você não precisa mais abrir mão, porque você vai ver que as outras são inúteis. Eu tô falando isso de coração aberto, galera. Sem, pô, você tá sendo babaca. Não, não tô sendo babaca. Qualquer coisa que seja baseada em ciência e evidência sobrepõe a qualquer tipo de treinamento que existe hoje. Por que eu tô falando isso? Antes que vocês fiquem bravos comigo. Porque esse é o futuro. Porque os esportes mais avançados trabalham desse jeito. Porque a aviação de combate trabalha desse jeito. Porque os melhores caras do mundo já trabalham desse jeito. As melhores equipes. E não falta mais isso pro Brasil. É só querer. Você tem que ir pra linha. Beleza? O pior é que alguém ter uma arma e não treinar. E não ter responsabilidade de fazer. Cara, eu penso a mesma coisa, Alexandre. O cara tem uma arma e não tem responsabilidade de treinar. E é o que mais acontece. É o que mais acontece. O cara acha que a arma define, né? Que nem botar uma faixa preta na cintura e falar, agora eu tô pronto. Não, pelo contrário. Depois que eu me tornei faixa preta, eu comecei a treinar ainda mais. Tudo bem? Vamos lá, time. Olha aí, rapaziada. Moçada, eu vou encerrar por aqui. Eu já tô na rua da minha casa. Mas eu tô viajando pro Mato Grosso do Sul. Vou fazer uma palestra. Vou gravar essa palestra e vou disponibilizá-la na comunidade do Experandio Academy. Então ela vai ser exclusiva para os meus alunos. Pra galera que quer entrar na Experandio Academy, se preparem, porque mês que vem a gente abre a nossa 8ª turma da comunidade Experandio Academy. E aproveito também para falar que em setembro a gente vai estar em São Paulo com o nosso Advanced Combat Pistol, Porte Velado Combat Skills e Porte Velado Especialista. São 3 cursos que reúnem o pacote, né, o skill set, a configuração de treinamento voltado para habilidades individuais. Então, o cara vai fazer os 3 cursos. Se ele quiser transferir todas essas habilidades para o combate com carabina, ele consegue. Se ele quiser trabalhar isso em equipes, ele consegue. Se ele quiser jogar essas habilidades para o VCQB, ele faz. Se ele quiser jogar isso para o CQB, ele também faz. Então, eu sempre falo para a galera o seguinte: quando você termina esses 3 módulos, Advanced Combat Pistol, Porte Velado Combat Skills e o Porte Velado Especialista, você completa todas as habilidades necessárias para o combate individual. Isso te leva ao nível do operador. Isso te torna um cara muito mais proficiente, não só na capacidade de utilizar armas, mas em aplicar táticas e estratégias de combate. Beleza? Galera, eu tô indo. Um beijão no coração. Se você quiser treinar comigo, manda um direct que eu te respondo. Valeu? Bora e vamos pra cima.